Itacaré, ela é uma vila que anteriormente era chamada de São Miguel da Barra do Rio de Contas. Essa vila fazia parte de uma domataria da capitania de Ilhéus. Era um local dedicado à produção de alimentos, dentre eles, o que se destacava, o que projetava, era a farinha de mandioca, onde boa parte dessa camada de população escrava, de pequenos agricultores, se dedicavam a essa produção, que alimentava Salvador. Então, você tem um perfil para o século XIX de africanos escravizados dedicado à produção alimentar, mas formado basicamente por crioulos, ou seja, aqueles já nascidos aqui. Os povos indígenas do litoral do Brasil, na colonização, remetia a um número que se aproxima a 1 milhão de povos, dividido em diversas etnias, e hoje você tem, para o litoral de Ilhéus, por exemplo, poucas aldeias localizadas nesse corredor que tinham milhares de povos espalhados com línguas, costumes e culturas distintas. O que faz com que o legado cultural africano seja muito mais forte do que a indígena. Em relação a esse apagamento da memória indígena local, mostra o quanto que a questão da colonialidade ela logrou êxito. Em relação ao Porto de Trás, que hoje é considerado um quilombo urbano, Então é uma comunidade que foi se forjando, se criando às margens do Rio de Conta, fruto dessas várias dimensões, construções ao longo do Rio de Contas, que era o espaço que você encontra na documentação como espaço de vivência dessa população africana. Essa igreja que estamos conversando aqui, ela tinha um aldeamento que estava contíguo à igreja, aldeamento denominado de Nossa Senhora dos Remédios dos Índios Guerins. Estava localizado a cerca de 3 léguas da igreja, onde hoje está o distrito de Taboquinhas. E a igreja mantinha lá nesse aldeamento uma outra igreja de menor porte, óbvio, e era interessante manter esses índios lá, porque a igreja tinha trabalhadores disponíveis quando necessários, por exemplo, para edificar essa igreja. Foi edificado com o suor desses povos. Primeiro porque é uma construção de 1723 e que esse ano está comemorando o seu tricentenário. São 300 anos de uma construção numa cidade que começou em torno dessa construção com os jesuítas, o seu povoado. A partir do momento que ela foi tombada e reconhecida histórica em 2010 pelo governo do estado, se tomou a consciência de que era preciso restaurar e conservar tudo que estava aqui em estado ruim de conservação. Tem um trabalho feito pelo IPAC há muito tempo, que foi um trabalho de levantamento do patrimônio histórico da Bahia toda. Então, aqui em Itacaré, eles identificaram a igreja como um bem que merecia um tombamento. Se restaurou os altares em 2016, quando fizemos o projeto A Fé Restaurada. Não se imaginou que teria outras necessidades de restauro, porque era a primeira vez, desde a história da Igreja São Miguel, que se provava que a igreja estava passando por um processo de restauro técnico e delicado, com a fiscalização de um Instituto de Patrimônio que nunca havia acontecido. O teto da igreja estava para cair mesmo, a igreja precisou ser interditada e foi feito um convênio com o IPAC. E eu fiquei como responsável técnico, que foi a intervenção de restauração dos telhados, só para evitar que o telhado caísse. Não tínhamos um centavo, E conseguimos juntar um dinheiro que compramos as madeiras e fizemos um andaime, bater nesse altar aqui à minha direita. E, de fato, se não tivéssemos feito a obra de restauração, os altares alguns já teriam caído. Ao tomar posse em 2017, conversando com o pároco na época, Padre Edinaldo, com a graça, logo depois veio o Padre Bira, que é o atual. Então nós fizemos uma parceria para a restauração da igreja. Foi retirado o forro da nave e que descobriram uma pintura parietal, que são as rosas que contornam o forro. Trabalhei nas pinturas parietais também, na parte inferior da igreja. O processo de restauração é devolver a peça que está danificada, que foi danificada, de forma que ela venha mostrar
A intervenção que foi feita com materiais reversíveis que a qualquer momento possam ser removidos. Durante o processo de restauração dos altares, nós tivemos acesso a esse pavimento e isso chamou atenção. Isso está jogado para trás, é uma história. Vale a pena fazer aqui, instalar um museu. O museu é o guardião da memória local. Então, um visitante, um turista, ele, quando chega no local onde ele nunca foi, a primeira coisa que ele procura saber é onde está o museu. Ele gosta de buscar as histórias locais. E aqui na região, nós temos muita história ainda guardada em gavetas, né? E guardada muito na memória dos mais velhos também. Essa comunidade, como vocês sabem, já há 300 anos, então o vínculo da comunidade é um vínculo de fé, de muita fé. Então São Miguel Arcanjo, depois de Jesus Cristo, ele é o centro da vida das pessoas, entendeu? Aqui na comunidade. Este santo, que na verdade é arcanjo, o Arcanjo Miguel, mensageiro de Deus. Então a relação entre o povo e o São Miguel Arcanjo, eu vejo que passa justamente por isso, né? Por ele ser quem é, o mensageiro, e isso leva o povo, ou pelo menos a mensagem desse povo, ao mesmo Deus. Essa dialética, esse ir e vir de comunicação, de fé, que nós traduzimos como religião. E o museu vem coroar esse processo de valorização das raízes identitárias da comunidade, porque requalifica a própria narrativa do que da origem, né, da comunidade de Itacaré, da Vila de São Miguel, do município, e é uma oportunidade para as pessoas se reverem. O vínculo com a comunidade é uma questão primordial, é a essência do museu. Ou há o vínculo com a comunidade ou não há razão de existir um museu. Um museu, ele existe para a vida. Segundo o professor Mário Chagas, museus para a vida ou para nada. Então, é essa vida em comunidade que é exposta no museu, é essa história de cada local que é exposta no museu. Então, em primeiro lugar, a comunidade tem que se sentir representada ali naquele instrumento de educação patrimonial, ou fica vazio. A gente tem tanta história para contar dos povos que habitaram essa terra, que eu acho que o museu é um lugar perfeito para explorar e adquirir conhecimento. Eu quero que outros tenham a oportunidade, né, através desse museu, de saber coisas que eu não sabia antes. Principalmente para os jovens que não conhecem a história de Itacaré, né? Agora com o museu a gente vai resgatar essa história e vai levar esse conhecimento a muita gente também. Fazendo com que a população visitante e a população local possa, digamos assim, vivenciar, né, e essa história contada, né, através do museu.